Olá, pessoal. Novamente aqui reunidos, estamos nós aqui, Pedro Paulo e Márcio Machado, para mais um bate-papo meteorológico. E, inclusive, nós estamos, né, nesse esse mês agora de maio, tudo bem que nós estamos. Passou a data, mas é o mês de maio, comemora-se o ano Internacional da Meteorologia, nesse mês de maio, foi no dia 20, né? 20 de maio, considerado o É Dia 20. Internacional da Meteorologia. E é interessante a gente conversar isso, porque foi. E agora, esse ano, completando 150 anos do, do Sistema Internacional das Unidades e tal. Então, quer dizer, ao longo desses anos todos aí, a evolução da tecnologia foi muito grande. E nos últimos anos, está a coisa que realmente evoluiu muito. Então, a gente queria dar uma conversada, né, Márcio? Vamos falar um pouco sobre essa questão, essa história, mas levando para dentro trazendo essa discussão para dentro da indústria, porque não adianta você falar bonito lá, o metro, a definição do metro, tem a ver com a velocidade da luz no vácuo, no intervalo de um sobre a velocidade dela, 300 mil metros, mas o que que isso, dentro da indústria, como é que isso se reporta, Interfere, né? né? Como é que isso interfere efetivamente, né? Pois é, como é que isso interfere efetivamente, né? É importante, né? Essa coisa é importante. Quer dizer, hoje, quer dizer, atualmente, mas parece também que foi ontem, mas nós já estamos ainda há seis Passou anos da rápido. última revisão do Sistema Internacional de Unidade. E nessa última revisão, uma grande mudança foi a questão da desmaterialização do quilograma, né? Que antes você era vinculado no artefato tal de platina, aquela coisa toda. E aí o que historicamente vem se percebendo que o padrão internacional estava perdendo massa. Ele estava ou perdendo ou ganhando, agora eu estou meio na dúvida, mas tudo bem, estava variando, a massa estava Isso variando. aqui é o pior. A massa estava variando, então quer dizer, o padrão que seria referência internacional ao longo dos anos, ela estava variando esse valor. Hoje, agora com a nova definição, que está baseada, né, numa constante lá da física, que vou colar aqui, é a constante de Planck. Então, isso já não tem mais essa questão aí do artefato da A peça. O metro já variação. tem alguns anos, né? Que foi também desmaterializado, aquela barra de platina e tal, já tem É. alguns anos, mas é, isso foi muito importante, essas últimas revisões aí. E parece que foi ontem, né? Cento e É, cinquenta anos foi ontem, né? Quando nós falamos aí da última revisão, então, passou muito rápido, né? Na verdade, essa grandeza vem passando muito rápido. Não é nada, nós já estamos aí entrando no mês 6, né? Então, é. ou seja, mais 7 meses aí para o final do ano. Mas eu vejo uma coisa bem interessante, Pedro, até como a gente estava conversando fora, né, antes da gente decidindo o que a gente ia falar. Mas quando eu paro para pensar nisso, né, ou seja, nessa questão da metrologia do sistema internacional, a gente eu acredito que a gente chegue, né, a falar disso, que está volta a relacionar aqui a questão da, da importância na formação de metrologista, né, da gente formar metrologista. Ainda mais hoje, com a indústria que tem hoje. Mas é um ponto muito importante pelo seguinte: para que serve o sistema internacional? E volto a dizer aqui, né? Quando eu penso um pouco no que é o sistema internacional e na importância dele, é algo que a maioria das pessoas dão muito pouca importância. Né? Há 150 anos atrás, claro, né? 150 anos, só pode ser lá atrás, ah, o sistema internacional começou com 3 unidades. Se não me falha a memória, tá? E realmente eu nem fiz consulta nenhuma, nem olhei nada aqui, mas se não me engano, foi massa, comprimento e tempo, né? Dado em segundos, se não me falha a memória, né? Depois aqui veio o ampere e aí veio as outras unidades. Mas basicamente era essas três. Realmente eu não lembro como era definido o segundo, né? Como era definido o tempo, mas o metro era uma barra em X, né? Que tinha ali 2 pontos, né?
E desses dois pontos aí, eram, se não me engano, representavam um quadrante da Terra, se não me falha a memória. Mas você tinha dois pontos ali de uma barra em X, ou seja, era algo que você literalmente você metia a mão e pegava, né? Para o peso, a mesma coisa, né? Você tinha um artefato, né? Enfim, de platina iridiada 10% ali, um cilindro, que também era palpável, né? E É, aí começou o sistema internacional e toda uma padronização, né? Isso é que é importante, né? Os padrões começaram a partir dali, ou seja, o que é 1 milímetro aqui, o que é 1 milímetro no Congo, ó, outro no Sri Lanka, pô, na Rússia, né? Na antiga Rússia, né? Na União Soviética, aonde quer que seja, a partir desses objetos é que nós começamos a ter efetivamente uma padronização, ou seja, que você mede aqui é igual você medir em qualquer outro lugar. Tanto é que existem histórias, e aí, enfim, a gente vou dar uma pesquisada aí para estar colocando lá na descrição do vídeo, mas eu lembro de uma história, não lembro exatamente onde, mas teve um navio que, pô, durante a montagem dele, você teve uma grandeza, um sistema de unidades de um lado e um sistema de unidades do outro, né? Então, um lado ficou maior do que o outro. Quando botou ele na água, afundou na mesma hora, né? E, por falta de padronização, né? Ponto importante disso, né? A gente fala de padronização e olha de onde surgiu, né? Esses copos, essa materialização, né? Se você hoje fabrica um petroleiro, né? Ônibus espacial, né? Ou seja, ou qualquer outro foguete, uma estação espacial, você não monta ela sozinho. Na verdade, você tem vários países, e esses países vão montando as peças, isso, né, vão fabricando as peças e isso é montado em determinado local. Então, ou seja, o sistema de unidades e a padronização existe em função do Sistema Internacional de Unidades. E que hoje você tem 7 unidades. São 7 unidades que compõem o Sistema Internacional e elas sozinhas, uma combinação delas, né, e de outras que são originárias dela, é que você tem as unidades derivadas. Ou seja, então, ou seja, dessas 7 grandezas aqui tem toda uma padronização, e é por isso que a rastreabilidade, né? Que é interessante isso, né? Quando a gente fala em rastreabilidade, onde tem que ser até onde ele tem que ser rastreável? Até o laboratório nacional. Na verdade, não é até o sistema internacional. Ele vai é, um passo acima, né? Até porque existe, é bom a gente entender, né, que metrologia é ciência, né? Metrologia em si é uma ciência, né? Tanto é que a definição de metrologia é a ciência da medição e suas aplicações, né? Então, é ciência efetivamente. Então, ou seja, quando se reproduz o metro aqui no Brasil, o valor que é encontrado é comparado com a reprodução do metro na Alemanha. Os dois encontraram o mesmo valor e encontraram, então eles estão compatíveis, né? não, é Então, eu sei que verdade. o que mede aqui mede lá, né? Não, essa questão da desmaterialização, né, parece até coisa de ficção científica, né? Coisa Sim, desmaterializada, mas ela é importante para essa questão dessa reprodução aí dos institutos nacionais de sim, metrologia e poderem se intercomparar. Agora, mas o que é interessante, por exemplo, vamos ver o caso. O que mais, por exemplo, afeta que a gente, nessas nossas discussões a gente está focando, trabalhando, pensando no nosso encontro técnico lá, que vai acontecer agora em junho, lá, pegando o metal mecânico. Então, quando a gente fala, por exemplo, de medições dimensionais, o metro é a base, né? É a nossa referência, né, maior lá. Mas na indústria você não usa o metro, que é o metro definido pelo sistema internacional. Você não usa um interferômetro ali para fazer as medições, né? Então, qual é qual é o padrão que, na verdade, acaba sendo utilizado? Eu não sou especialista da área dimensional, não, mas o Márcio é. Se eu estiver errado, você me corrige aí. O padrão vai ser um bloco, uma peça, um artefato que reproduz a grandeza física, né? Certo ou não? exatamente isso, é isso aí. Eu posso dizer que eu nasci na massa, né?
mas minha vida mesmo, a minha especialização foi em dimensional, né? A gente vai conhecendo, vai se especializando nas outras grandezas, mas a dimensional realmente é uma área que foi o início da minha carreira, né? Foi metrologia dimensional. E literalmente, né? Tive ali a oportunidade de trabalhar com o Gregório, que você conhecia lá atrás, né? Enfim, ele foi peça importante no Brasil com relação à metrologia. E, enfim, eu aprendi muito ali com ele, né? Mas a questão é bem essa, né? Ou seja, você dimensionalmente, né? Ou seja, quando a gente fala em metrologia dimensional, você não tem, né? A gente não usa o interferômetro aqui, porque também não tem nem como usar. Mas nós temos os conjuntos de blocos padrões, nós temos os blocos padrões. E os blocos padrões, né? É a representação materializada da definição do metro. É. Então, quando a gente olha uma caixa de bloco padrão, que eu ainda vou ter uma na minha casa para botar na parede, eu ainda vou ter, ainda vou ter esse prazer. Então, o que que é isso? É uma caixa de bloco, botar lá na caixa de vidro, bonitinha, mas que não, isso aqui é uma caixa de bloco padrão, é coisa linda. O único que vai achar bonito sou eu, tudo bem, mas, né? Mas é vamos chamar de objeto, né? Mas é um padrão de extrema importância na indústria, né? E que muitas vezes eles são ignorados. Às vezes você vê blocos padrões sendo utilizados ali junto a tornos e outros equipamentos, outras ferramentas, onde você está literalmente destruindo o bloco padrão. Tá? E aí vai um ponto muito importante, tá? Que é a questão da rastreabilidade. Ou seja, quando você tira da física, né, e você coloca na indústria, né? O bloco padrão é ele que faz esse link do que é ciência, do que é indústria. Ele é o ponto-chave. Sem ele, não existe link, tá, entre a padronização e as atividades industriais. E quando a gente fala em atividade industrial, falando aí de dimensão, né, principalmente metal mecânico, se tirar o bloco padrão, literalmente acabou. Você perde toda a referência do outro lado. É. Então, o bloco padrão, você tem várias classes de bloco padrão. Então, você tem classe um, classe 2, classe zero zero. Em algumas normas, você tem a classe K. Então, você tem ali a alemã e a japonesa, você tem uma classe entre a zero e a zero zero. Tá? E a zero zero é com o menor valor, ou seja, a mais próxima possível do que seria o ideal, do mundo ideal, né? Que é mais podemos dizer assim, que existe, como é que eu vou passar isso? Ou seja, com a menor variação possível, né? Vamos colocar assim, porque a gente não consegue produzir 100 milímetros exatamente. A classe zero zero é onde você tem a menor variação de classe. Quanto maior a classe K, zero, um, 2, enfim, esse espaço vai aumentando, né? E massa é a mesma coisa, né? Os pesos são a mesma coisa. Ah, você tem a classe E2, que possui menor variação. A classe M1 é a que tem a pior, né? E toda uma variação de materiais, enfim, né? Mas aí depois a gente entra um pouco mais nisso. Mas até a questão do bloco é isso, né? Então, o bloco é ele que dá essa não só a rastreabilidade, mas a possibilidade de você tirar da definição. A definição do metro, né? É a Uhum. distância percorrida pela luz no tempo de 1 sobre 299.482.792 do segundo. Exatamente. Então, no vácuo. É. Então, ou seja, você ah, é o bloco padrão onde você tira dessa definição e passa para a indústria. Todas as demais medições que você tem na indústria, independente com que instrumento seja a gente utilize, se é um paquímetro, se é um micrômetro, se é uma máquina tridimensional, se é um projetor de perfil, se é um microscópio, se são os instrumentos, os scanners hoje, né, muito utilizados, todos eles têm como base o bloco padrão, têm como referência o bloco padrão. É. Então, esse é por aí que a gente tira de um lado e passa para a indústria. E aí vai um ponto importante, né? Ou seja, volto a dizer, como a indústria usa isso? Né? Como a indústria olha para o bloco padrão? O ideal é que o bloco padrão ele seja realmente.
seja utilizado como uma referência efetivamente, onde você tem uma sala, enfim, não vou dizer necessariamente ali com uma temperatura controlada, que seria o ideal, né? Mas para que você possa gerar outros padrões, outras referências, para aí sim você usar no dia a dia. Você Então, tem que esse é um ter, ponto importante. você tem que ter todo o cuidado no manuseio, né? É igual você pegar Sim, uma massa padrão, né? Também uma massa de balança, não usar, não tocar, não meter, manusear, você usar luva para evitar, né, a questão de gordura, oxidação, né? Então, o cuidado é importante. E, de repente, o que você falou aí acaba não sendo muito levado isso em consideração e usa ali como se fosse um tijolinho, né? Um tijolinho ali, sim. né? O grande problema, veja, um ponto importante nisso, né? Um bloco padrão, falando especificamente do bloco, você tem ali até 75 milímetros aproximadamente, a incerteza dele, né? E vamos abrir um parênteses aqui, né? Voltando àquilo que a gente já falou antes, né? O que é mais importante, o erro ou a incerteza? Quando a gente avalia. A verdade é a incerteza, porque o erro a gente corrige. É. Então, eu posso ter o erro de 1 quilômetro, que eu trago ele para o valor correto, mas a incerteza eu não tenho como fazer isso. E a incerteza é a dúvida que nós temos com relação à medição que está sendo realizada. Uhum. Então, ou seja, se material, né, fechando parênteses aqui, voltando ao ponto, se houver um desgaste no bloco padrão, a gente está interferindo em todo o resultado que foi determinado para ele, o que inclui a incerteza. É. Então, ou seja, a partir do momento que a gente passa a usar, né, o bloco padrão sem os cuidados necessários, a gente passa a ter problema, porque, vamos lá, não é só uma questão no meu caso, por exemplo, eu tenho uma pele muito oleosa, né? Então, ou seja, eu para criar corrosão, não falta nada. Então, se eu não manusear com luva, né? E tem um ponto importante, eu vejo muito o uso da luva cirúrgica, né? Na verdade, o ideal é a luva de lã ou pano, né? Que não deixe transpassar ali calor, né? Ou seja, pro bloco. Eu já vou passar esse porquê disso, né? Mas você, ou seja, para que evite com que você tenha qualquer tipo de corrosão, principalmente nas faces que são lapidadas, que é ali onde você tem a distância efetivamente, né? A questão da temperatura ela é importante também, porque você tem a dilatação do bloco. E quanto maior o bloco, maior a dilatação. E aí voltamos à física, porque na verdade a dilatação em si, ela sempre vai ser volumétrica, né? O grande problema é que quanto maior o comprimento, né, obviamente você tem um valor maior em É. função do comprimento, né? É. Então você acaba ignorando os outros valores e fica só com o valor linear, que é o que interfere efetivamente. Quando nós falamos em aproximadamente passamos aí 50, 75 milímetros, né? Dependendo da classe do bloco, um micrômetro já consegue enxergar o erro desse estudo. Nós estamos falando do micrômetro, né? Você olha ali, que é um cara mete o micrômetro no bolso, né? É algo que a gente, né, É. joga ali. Mas na verdade o micrômetro ele mede fio de cabelo. Você pega o fio de cabelo ali, mede ali, ele consegue fazer a medição. Ele mede literalmente na casa do micrômetro, 3 casas abaixo do milímetro, independente se é digital ou analógico. Você tem ali as 3 casas decimais. Uhum. Então, ou seja, eu preciso zerar um micrômetro, eu preciso verificar, ou você faz uma montagem de bloco padrão, né, que é outro problema também, né? Quando você faz montagem de bloco padrão, você pode, em função de sujeira e ar, você pode ter até 4 micrômetros É. de erro em função da colagem. Uma coisa que você falou é interessante, porque o pessoal às vezes esquece da origem da palavra, porque micrômetro, micrômetro é um aparelho. Mas se você ver lá, na verdade, fala micrometer, É, medidor de micro, né? De micro. Micro é exatamente o 10 a menos 6, isso. né? Então.
Você consegue, como você falou, identificar isso, né? Exatamente. E ninguém pensa nisso, né? Ninguém É, olha para isso. Isso é um ponto. Principalmente quando se usa micrômetro analógico, né? Como se você não enxergasse a terceira casa. Você enxerga. Você pode, inclusive, fazer a estimação, estimar a última casa, né? Isso, inclusive, você usa, né? Um micrômetro analógico não tem duas casas, tem três casas decimais. Né? Diga que é. uma coisa interessante, você estava falando sobre bloco, cuidado, aí alguém pode dizer, ah, mas eu não tenho lá na minha usinagem, não tem lá no meu silo, não tem lá na minha indústria, não tem bloco. Mas ele tem que ter um padrão que pode ser, pode ser até o micrômetro, seja o padrão dele de referência. O cuidado tem que ser o mesmo. Cuidado no Sim, manuseio, cuidado na hora de usar o equipamento tem que ser o mesmo do que lá do bloco padrão. Se sim, há você não diferença, pode. Exatamente, porque é a referência da tua medição, né? E outra, eu não tenho um bloco padrão na indústria, mas você mandou o instrumento para um laboratório, para uma empresa que executa a calibração, né? E ele foi calibrado com o bloco padrão. E é, se ele não foi calibrado com o bloco padrão, tem uma referência em bloco padrão. Você pega, por exemplo, uma tridimensional, né? Ah, não, eu fiz a medição, estou fazendo medição com tridimensional. A tridimensional você calibra com bloco padrão também, ou com equipamentos que foram calibrados com blocos padrões inicialmente, ou tiveram como referência. é, Então, a origem, né, é sempre um bloco padrão, não tem como ser diferente. Ah, vou calibrar uma régua aqui, aquelas réguas pequenas, né, para calibração de projetor de perfil, né? Aquela distância ali, você tem um padrão materializado para fazer a medição inicial. Então, ou seja, você sempre parte do bloco, né? você vê que é uma coisa interessante, quer dizer, do padrão materializado. Você acredita que você, na indústria lá de óleo e gás, mesmo que não seja de óleo e gás, quando você faz a arqueação de um determinado reservatório, arqueação é você ver a volumetria, né? Você vai Sim, checando a capacidade volumétrica dele em função, por exemplo, pega um exemplo mais simples, um tanque cilíndrico em função de cada milímetro ali, quanto é que tem de volume. Qual é o padrão de medição utilizada? A trena. Você hoje tem sistemas que usam radar, tem outros tipos de sistema, mas a referência, o padrão, é a trena. É aquela medidazinha lá, sim. materializada, né? E que vai calibrar os outros sistemas de medição de nível automático, utilizando ultrassom, radar e outros dispositivos lá, servomecanismos, outra coisa. Mas é a trena. Você, quando citou agora a trena, você lembrou de um ponto importante. É um instrumento que ninguém dá atenção. É um instrumento que ninguém dá devida atenção. O cara pega a trena e fica brincando com aquilo, fica soltando para um lado para o outro, joga para o alto, vira. É uma coisa que, como se fosse fita, né, Da de métrica. roupa, né? Fita métrica, né? E não é. Né? Não é? Você faz arqueação de tanque com trena, né? Você citou bem isso. Você precisa ter um instrumento com a precisão adequada para isso. Então, se você faz com trena, é um instrumento que você precisa ter cuidado. E Claro. você citou bem, né? Todos os outros sistemas digitais partem de uma trena. E que foi calibrado, e olha só, bacana isso, né? Você calibra a trena com uma outra trena ou com uma régua, e que essa régua teve um bloco padrão como padrão. Independente do método que foi usado, entendeu? Se foi usado, enfim, através de um equipamento óptico, enfim, mas você vem com a rastreabilidade, você chega no bloco padrão para chegar no sistema internacional. Isso aí. Então, quando a gente olha a rastreabilidade, né, você tem efetivamente, né, todos os passos que em algum momento, hum, de uma forma mais direta ou indireta, você chega no bloco padrão. Então, se você tem um instrumento que você compra a 30, R$ 40 em qualquer casa de ferragem, né? Você tem empresas que consideram a trena, né, como uma ferramenta, não é nem como um instrumento de medição, que é um grande erro. Né? Ele é um instrumento de medição. É.
E nem dão atenção a isso, né? Então, ou seja, você precisa ter, sim, um cuidado muito grande com quaisquer instrumentos de medição que você utilize. Querendo ou não, você tem a precisão necessária, porque, veja, quando é que você usa o instrumento, né? Como é que você seleciona o instrumento? Em função da medição que você vai executar. Se Ó, você precisa de mais precisão, você vai usar, vamos lá, vamos lá, questão de tanque, vou usar uma trena, né? Se eu precisar de uma precisão maior, eu vou usar um outro. A régua não, porque a régua, a precisão da régua e da trena é a mesma coisa. Não muda nada, né? A é. única diferença é que uma é flexível e a outra é rígida, só, né? Mas aí a gente pode ir utilizando outros instrumentos com precisões maiores, né? Mas está relacionado à precisão. Então, ou seja, você não Sim. tem como sair disso. Não. Sim, é verdade. Igual é questão, se você quer medir o diâmetro de uma esfera, você vai usar com uma régua? Ah, você até consegue, né? Vai ter uma ideia. Sim, Agora, sim, eu para tenho uma chegar ideia. e medir com precisão, né? Talvez você tenha que usar aí um paquímetro, né? Um micrômetro, O alguma outra, micrômetro. né? Para você ver o diâmetro de forma adequada. E também, quantas vezes eu vou medir e mudando, né? A posição, Sim, fazendo porque para ver se essa esfera realmente ela é uma é esfera. uma esfera ou se ela não tem nenhuma deformação, né? Né? Imagina que você está, de repente, com isso dentro de um rolamento de uma turbina, né? Que gira não sei a quantas, sei lá, milhares de RPM, ou pode ser uma turbina lá dentro, num avião ou né? Outro lugar aí, um rolamento adequado. E aí, se a coisa não estiver muito bem feita, né? Pode dar Do rolamento, né? Não sei se estou bem, né? Hoje você está dando os exemplos assim, show. Hoje o negócio tá bacana. Essa questão do rolamento que você falou, né? Vamos colocar como objeto também, né? Mas é um dos mais usados, né? é, Se você vê em automóvel, o que mais tem é rolamento. Se você vai para o motor de avião, tá, que você tem ali uma turbina, né, que é parte do motor, né, o que mais tem é rolamento. E rolamento, basicamente, você tem um pedaço fora, um dentro e um monte de esferas ali dentro. Né? Isso tem desgaste, isso tem que ser trocado. sim. Justamente porque você deforma essa bolinha, né? Então, ou É, seja, como é que vai ser feita essa medição? Aí vai depender, a gente pode usar pô, uma máquina universal para isso, pode usar o micrômetro para isso. Né? Então, você, na verdade, sempre tem um processo dimensional para o que você vai medir efetivamente. Né? Isso é importante. E aí, Pedro, tem que ter uma coisa bacana nisso. Né? Dependendo da medição, o que te dá maior precisão? Né? Por exemplo, eu vou usar aqui um calibrador passa não passa. Né? E vamos usar aqui o calibrador passa não passa cilíndrico. Né? Então, ou seja, é um eixo. Né? Não vamos nem dificultar, não vamos nem colocar um roscado, né? Vamos colocar um cilíndrico ali, né? Onde você tem maior precisão? Com um micrômetro ou com uma tridimensional? Veja, eu imagino que seja quadridimensional, né? boa pergunta. Talvez não. É, Né? Porque o que acontece? Com o micrômetro, você tem as faces paralelas. certo. Então, você simplesmente junta. Acabou. Para que você tenha uma maior precisão com uma tridimensional, você tem que pegar aquele lado, a lateral, vamos colocar aqui, né? A lateral aqui do eixo, e você vir medindo pontos, tanto de um lado quanto do outro, para que aí você encontre a reta, Entendi. entendeu? Porque se você medir de um lado e medir do outro, está arriscado você não encontrar a reta. Tá? Obviamente, né? Ou seja, a gente está falando aqui dos sensores, onde você tem uma esfera na ponta. Né? Tridimensional tem diversas esferas.
Você tem umas esferas que são uma haste que você pode ir lá e facilitar, né? Mas aí tem um outro ponto também, que é a questão do alinhamento. Então, ou seja, você precisa alinhar, em quarta dimensão, você precisa alinhar a peça para que ela ache literalmente qual é o paralelo dela, para depois ela encontrar a linha, entendeu? Em alguns casos, você pode ter uma incerteza maior do que a incerteza que você tem na medição por micrômetro. Entendi. Porque a precisão do instrumento, tá, é a mesma. Você tem micrômetro em uma máquina tridimensional, a maior parte delas, tá, você já tem tridimensionais com quatro casas decimais, mas na maior parte delas você tem um tridimensional com três casas, seja na casa do micrômetro, e um micrômetro na casa do micrômetro. Então você não. O instrumento que vai ser utilizado depende muito do que você precisa medir efetivamente. Quer ver um outro exemplo? Eu sou fascinado por esse universo, né? Medição, né, com as medições dimensionais, onde você tem a parte ótica, né? Eu sou Uhum. fascinado por isso. É. E sou mesmo, o negócio é ótimo. Você, em lugares onde você não tem a possibilidade de um sensor, uma dificuldade muito grande, você consegue fazer medição. O grande problema é que você tem sombra, você tem inclinação da máquina, você tem inclinação. Mas a inclinação da máquina é muito pouco, né? Mas você pode ter uma inclinação da peça, né? Imagina que você tem, por exemplo, um cilindro, né? Vamos colocar assim, vamos imaginar um quadrado com um furo, né? Só que esse furo com um degrau. Então nós temos um diâmetro maior em cima e um diâmetro menor embaixo. Vamos fazer o seguinte agora, vamos pegar esse diâmetro e vamos colocar ele numa inclinação agora, Uhum. tá? Então vamos colocar ele, por exemplo, 45 graus, tá? Eu tenho que posicionar a peça em 45 graus para que eu possa efetivamente enxergar aquele círculo, Entendi. entendeu? Então, quer dizer, com a medição ótica, ela nem se, pô, mas a máquina tem três casas decimais, ela nem sempre te dá incerteza em três casas decimais. E aí está o ponto, né? O micrômetro, na verdade, a medição com onde você tem o contato, né? Ela é sempre melhor e sempre será melhor, por maior que seja a tecnologia, do que a medição por Brótica. meio ótico. Veja, vamos colocar isso entre aspas, tá? Porque quando a gente fala, por exemplo, dos scanners, né, é um outro processo. O scanner, na verdade, ele vem literalmente com uma possibilidade, ou seja, ele jogando luz e voltando essa luz de uma forma muito rápida, entendeu? Uhum. E aí ele vem literalmente mapeando todo o equipamento. E com isso você cria uma nuvem de pontos, e aí sim, matematicamente, é que com essa nuvem de pontos você recria a peça, entendeu? Tudo Entendi. bem que essa nuvem de pontos são softwares que fazem isso, né? Que aí é um outro tema que a gente pode vir conversar que é excelente, né? Que é a metrologia em softwares, né? Porque você tem a precisão necessária, a validação necessária, né? Mas O são equipamentos nosso interessantes. último papo com o Alexandre, lá da UCL, já foi um pouquinho sobre esse negócio, né, da software na Sim. metrologia, né? E não entramos nesse nível de detalhe, mas é interessante esse tipo de coisa, né? E porque acha que o software vai resolver tudo, mas nem tudo, nem sempre, né? Nem tudo. Às vezes ele dá uns problemas aí que, como você disse aí, talvez até a medida mais simples, né? O simples pode ser realmente o ideal, né? Seja mais simples, Sim. ideal. Né? E outra, né? É aquilo. A gente está falando de tecnologia. O que eu vejo na tecnologia, né? E aí voltamos lá, né? 150 anos atrás. E eu vivi um pedaço disso, né? Praticamente você não teve muita mudança em 100 anos. Né? Nós tivemos agora em 19, né? Que teve É, 19. a última revisão, onde a medida materializada de massa passou a ser uma definição física, que a gente estava perdendo exatidão no padrão primário, É, né? Só lembrando do seguinte, né? Para a gente alinhar aqui, existia, né?
materiais ainda existem? Um padrão primário, né, o peso 1, ficava lá na França, lá em Sèvres, né? Isso, E depois você tinha outras espalhadas pelo mundo que era comparação com ela. exatamente. Perdeu a referência dela, perdi a referência no resto do mundo. Quer Isso. dizer, você não sabe se um quilo, você não ia saber se um quilo é um quilo, você não ia saber se uma tonelada é uma tonelada, acabou qualquer coisa que você fale ou que esteja relacionado à pesagem, né? Lembrando que o peso, né, que o quilograma é uma grandeza de base. Então, quer dizer, você perde ali metade do sistema internacional, né? Mas você teve um salto em tecnologia muito grande a partir da década de 70, 80, porque a definição do metro, né, ela deixou de ser materializada e passou a ser física em 73. Uhum. Né? Ou seja, 40 anos depois, né, se eu estou fazendo conta certa, é que você tem aí, quase 50, que você tem aí a definição, ou seja, a conversão, né, É, da unidade, que era a única que era materializada ainda para a definição física, que era massa, né? é. Interessante que, por exemplo, falando do metro, né? Ele começou com uma unidade desmaterializada, porque ele representava uma parte, se não me engano, era a 10ª milionésima parte do meridiano, da distância do polo até o Equador, meridiano que passava ali por Paris, né? Então, quer dizer, era uma medida que não era materializada, né? Mas Sim, foi depois materializada no metro. calculou, exatamente, calculou, Metro. pegou e falou, ó, tem isso aqui. É isso aqui. E depois, agora é baseado na velocidade da luz, no vácuo. Exatamente. É interessante, né? Ou seja, olha, é isso aqui. Né? É, É essa distância aqui. A distância entre esses dois pontos é zero. é, Assume isso e deixa. O negócio é bem isso, né? não, é. E aí você usa aí a interferometria, né? Como é que é? Interferometria. Laser, né? Para É poder laser. Né? É, ah, o, pra fazer isso. Para o pessoal fazer em casa entender bem o que, que é, não é bem assim, né? Mas faz o seguinte: pega a cartolina, funciona bem. Né? O papel não dá muito certo, né? Porque é mole, né? Então, mas com cartolina, na verdade, com qualquer papelão também. Papelão dá para fazer bem. Pega assim um dedo, né? Corta, faz um pedaço assim, e vai um dedo, você corta, né? Sobre o teu dedo e deixa um dedo inteiro. Um dedo, ou seja, né? Abre, vazio e preenchido, como se fosse um pente. Sei. Né? E bota, obviamente, né, tem que ser um lugar bem escuro, bota numa mesa e joga uma lanterna. Você vai ver ali os feixes de luz, né? Só que Uhum. você vai ver que eles vão cruzar. Sei. A gente, quando você tem interferometria, né, quando faz a calibração de bloco padrão, é bem nesse sentido, são os anéis de Newton, né, onde você tem os cruzamentos. Então você tem áreas de escuro e claro, que entre um e o outro, né, ou seja, em função dessa distância, é que você consegue determinar o quanto os 100 milímetros tem para mais ou para menos. Basicamente, isso que o interferômetro faz. Ele joga uma luz ali em cima e você vê os anéis de Newton, você vê as franjas de interferência, e dessas franjas Uhum. de interferência é que você consegue avaliar, que é o que o Paint faz, né? Ele te dá justamente as franjas de interferência, né? Por isso que você vê claro e vê escuro. É o que ele faz ali. E ali você consegue determinar se 100 milímetros, o quanto tem a mais ou a menos, quanto 10 milímetros tem a mais ou a menos, quanto 20 milímetros tem a mais e a menos. Como é É, que você vai medir 20 milímetros? Né? Você vem, ó, 20 milímetros e ali ele te dá a diferença, né, em nanômetro. Né? Tem é isso isso também, né? aí. São duas casas abaixo, são normalmente cinco casas a partir do milímetro. Né? 10 Então a você menos, tem 10 a menos 9, né? Da nanômetro. 10 a menos 9. pesa menos 5. Não, nano Porque é você. 10 a menos 9. Ah, não, nano é 10 a menos 9, mas na última casa. O que você tem no bloco padrão é 10 a menos 5, porque você tem 3 no 10 a menos micrômetro 5. e mais 2 ali de 10 nanômetros, 20 nanômetros, né? 50 nanômetros. Tá certo.
Tá legal. Mas é um negócio legal, cara. Física, né? Não, pois é, interessante. Quer dizer, essas discussões lá, né, em nível de padrão, quer dizer, o cara, de repente, que está usando lá na indústria, ele não entende muito bem e tal, mas o importante é saber que isso, toda essa tecnologia, ela chega lá na ponta, né? Com essa questão da rastreabilidade bem feita, né? Quer dizer, você fazendo o cuidado no uso do instrumento e a rastreabilidade, levando os seus padrões, né? Calibrações adequadas, né? Prazos bem definidos, você avaliar a incerteza e o erro, Sim. né? A incerteza e o erro, e como a gente diz, a incerteza é um parâmetro que você não consegue eliminar, o erro você consegue corrigir de alguma maneira você consegue corrigir, nem que seja somando ou subtraindo o erro que você Exatamente. identificou, ou tentando mexer no instrumento quando dá, mas, por exemplo, um bloco Ajustando. padrão eu não tenho como mexer, né? Se ele tem um erro ali, é um erro. Nem. Eu não vou soldar a massa nele e nem raspar Pelo amor de Deus, não faça isso. né? Não tem jeito, né? Apesar que massa, por exemplo, massa padrão, dependendo do nível das coisas, você ainda pode, as outras lá, Pode. você ainda pode, né? Colocar lá, tal, não sei o que, pode dar. Não as classes E2, E1, É isso. 2 e um não tem como, Não. mas F1, F2. A M1, então, você joga um monte de chumbo lá dentro ou tira efetivamente, né? Eu tiro para poder ajustar. Bom, legal, Márcio. Acho que isso foi interessante, essa discussão. Quer dizer, a gente aí nesse mês da metrologia. Bom, que nós da área de metrologia, a gente tem duas datas para comemorar, que é essa Boas datas. internacional e aqui a do. Agora, quando é a próxima mesmo? Eu não lembro se é dia 24 ou 25, mas vai ser no meio da. Se eu não me engano, é 26 de junho agora. Porque é do Brasil aqui, né? Aqui é do metrologista, do profissional. Do meteorologista profissional. Eu, essa Dia da- 20, dia 20 de maio é metrologia no planeta, né? É, Em função da assinatura, né, do documento, é. do acordo. E aqui no dia 26 de junho, mês 6, se não me falha a memória, é dia 26. É o dia do profissional. Isso aí. E a gente tá falando a gente começou falando aí sobre a importância do sistema internacional. O Márcio citou um caso histórico do navio que, né? Essa situação é uma das situações do que eu falo lá como algumas falhas meteorológicas clássicas no livro que eu tenho lá de meteorologia em certeza de medição. Era o navio sueco. A bicha Vaza, Não ele tem lembro. inclusive no museu lá na Suécia lá e tal, ele foi resgatado, e Tiraram ele do mar? tiraram, ele tá lá tem lá um museu desse negócio. Não sabia. Mas outra situação parecida com essa foi da espaçonave recente, da Marte, recente também, mais ver, né? A Sim, espaçonave também. que se perdeu lá por causa dessa questão que justamente que peças foram feitas, parte do sistema foi feita no sistema internacional e parte no sistema inglês. E aí essa confusão na hora lá de se aproximar de Marte, ela perdeu a referência e sumiu, né? Nossa, Tem cara. um caso Explodiu, né? também, A superfície, né? tem um caso também da aeronave da Air Canada, lá atrás Ficou sem também, que o combustível, né? Canadá ele usava o sistema inglês, agora ele usa o sistema internacional, mas na época lá tá em fase de mudança, abasteceram o avião lá com a unidade de massa do combustível no sistema inglês, e ela tinha sido projetado para o sistema internacional, e simplesmente a relação quilograma para libra é quase que a metade, né? Um é o dobro do outro, Sim. praticamente. Quilograma eu acho que é o dobro da libra. Aí o avião foi abastecido com metade do que precisava de O que combustível. deveria. Acabou, no meio do caminho acabou o combustível. Nossa.
Aí ficou, a história é conhecida como planador Gimli, porque os caras conseguiram planar um boy e aterrissar ele sem combustível. É. Não deve ter sido um desespero aquilo. Nossa. Imagina, hein? Imagina, no pleno voo, acabou o combustível. Tá Só, certo. só porque, né, porque errou lá É na marcação. uma pequena falha de medição. Pequena falha. Só. Só uma pequena falha de medição. Mas porque esse isso do navio eu não sabia tinham resgatado. Tem, ele tá lá no museu de Estocolmo. Tem lá ele lá. E se você Pô, procura na internet, você vê aí o vou- vou dar navio uma procurada Vasa. hoje, hein? É uma Vasa, Vasa. Tem lá no museu de Vou Estocolmo. dar- não durmo sem verificar antes. Eu vou dar uma olhada nisso. É, Não pode. sabia, não. Para mim não tinha ficado lá no fundo, não tinha. Não, eles depois tiraram. Não, não naquela época lá, mas Sim, mais, recentemente, né? mais recente, eles tiraram isso aí. Tiraram do fundo do mar ele lá. Nossa, Aí tem vou dar uma lá, olhada ali. é parte dele lá. Bom, gente, valeu, foi bom aí esse papo e vamos nos encontrar no nosso encontro aí do Intec Metrologia, Sorocaba, 24, 25 de junho, para discutir essas coisas, Sim, continuar essa discussão. E mostrar como a metrologia aplicação da pode ser. metrologia. E mostrar como pode ser benéfico, né? Esse é um ponto. A gente tem que mostrar como é benéfico, né? E o não uso é maléfico. Exatamente. É isso aí. Bem isso. Falou, gente. É isso Foi aí. excelente. Ah, um grande abraço aí. A gente se fala. Até a próxima. Tchau. Até mais.